Olha, para mim, o ESG, eu acho que já é uma coisa natural da vida. Pode ser, nesse primeiro momento, pode parecer uma coisa nova, mais alguma coisa para resolver. As empresas estão começando a entender que é mais um problema, que é mais uma responsabilidade, quando na realidade, para nós, que estamos firmes nessa cadeia de reciclagem, para nós, isso já vem lá de trás. Para mim, isso é velho, tá? Para mim, isso é questão de comportamento. Você já precisa ter um comportamento ESG. ESG significa você administrar melhor as coisas, mas para você administrar, você precisa se preocupar com o simples, com o básico, que é o social, que começa na família, que é cuidando das pessoas à sua volta, que é cuidando do time que produz e, por consequência, nós precisamos ter saúde. Para ter saúde, você precisa fazer as coisas de forma sustentável. Então, eu acho que essa coisa do ESG, se está vindo agora para ser formal, na realidade já deveria estar acontecendo informalmente na cabeça de cada um lá atrás, no comportamento de cada um lá atrás. Então, ESG, o que parece para as empresas, o que tem de mais moderno para se exigir que você vá para a próxima fase ou para o próximo ciclo empresarial, para mim é antigo. É o básico, é o necessário, é a obrigação de cada ser humano nesse planeta. Então, ESG é só uma forma de formalizar a obrigação de cada um de nós. Quando eu perdi a minha mãe, quando eu tinha 7 anos e meio, eu era muito forte nos meus valores. A minha mãe me ensinou valores, e meus valores, o básico, é a gratidão. Gratidão pela nossa existência, por estar nesse país maravilhoso, o privilégio de ter mais um dia e fazer com ele o que você quiser. Eu aprendi muitas coisas, acreditar em si mesmo, olhar para você, ser grato por você ser quem é, independente se você é menina, se é menino, independente do gênero, da sua cor de pele, ter orgulho de ser quem você é e valorizar aquilo que está à sua volta, que é a família, e depois se estende a outras pessoas, que é conviver com os diferentes, que são seus semelhantes. Eu aprendi a conviver com os diferentes muito cedo. Então eu aprendi a estar conectado e valorizando as pessoas muito cedo. Por isso que esse S, para mim, faz toda a diferença. Eu faço isso desde pequenininho. E para começar a fazer isso, quando a minha mãe faleceu, eu tinha 7,5. Mas eu admirava a minha mãe, que ela era essa empreendedora, uma pessoa preocupada com as pessoas, preocupada já naquela época, o tal do ESG, lá quando eu tinha, há 50 anos atrás. Então, a minha mãe fazia isso, eu ficava olhando para ela. Então, ela para mim era o próprio ESG. Ela fazia uma gestão porque ela conseguia, como diarista, sustentar uma família. Nós somos em 8 irmãos, pai e mãe, 10 pessoas, morando numa favela, mas a gente era feliz, não passava fome, se relacionava bem com os vizinhos, ajudava os vizinhos da favela e todo mundo assim feliz, saudável. Então, na realidade, esse processo, eu acho que a coisa mais simples do mundo é da natureza. Para mim, era essa pessoa, era essa referência, essa gestora pública, essa gestora família, essa CEO que não sabia ler nem escrever, mas fazia uma gestão admirável. Como com aquela aula que a minha mãe dava, de exemplo de vida e de solidariedade, eu aprendi que ela nos ensinou que, independente da nossa condição social, nós já podíamos ajudar o próximo. Então, assim, cara, essa coisa do ESG, a sustentabilidade, cuidar das pessoas e fazer gestão, isso é da natureza, você tem que perceber isso fácil. Olha, quando nós batemos nos caminhões e fomos reciclar as peças, gente, você sempre tem que fazer com boa intenção. Eu só queria proteger a minha credibilidade, eu precisava pagar o carnê. E como não tinha mais como vender os caminhões porque eles deram PT, eu só tinha as peças. E muito rápido nós achamos consumidores para as peças usadas. Então, para vender aquelas peças usadas que sobraram, que 70% vendeu rápido, os 30% que sobraram, que não dava para vender, precisava comprar mais peça para ter movimento naquilo. E isso se tornou o que somos. Mas, depois que nós entramos nisso, nós descobrimos que é muito mais que isso. Nós começamos a reciclar o próprio lixo. Eu ia no lixão, eu catava latinha, eu via que tinha muita coisa lá. Nós começamos a fazer isso dentro de casa. Nós temos um processo de ESG na empresa naturalmente, onde separa cada coisa, tem coisa que vende, tem coisa que a gente doa, né, para essas instituições. Nós começamos a fazer gestão dos nossos resíduos para dar o destino correto, até por uma questão de cumprimento à lei dos nossos órgãos que regulam o meio ambiente. Mas, mais que isso, nós começamos a perceber que dava para tirar resultado disso. E hoje nós temos um sistema de reciclagem
Por exemplo, nós tiramos muito fio dos ônibus, dos caminhões. As pessoas pegavam aquilo, aquele plástico, aquela graxa. Hoje nós temos maquinário e se você vai ver, você vai se encantar. Que lá na ponta cai um negócio, uma poeira assim que parece ouro em pó, é o cobre. As máquinas reciclam a ponto de o cobre ser pesado como ouro em pó. Isso tem um valor significativo no mercado e nós só fizemos isso para evitar jogar no lixo. Só que aí isso virou uma renda extra para a empresa. Então o tempo todo nós buscamos o seguinte, quando você tem essa atitude de buscar meios de cumprir, de fazer certinho com sustentabilidade, você começa a achar receita. Porque tudo se transforma. Porque a natureza dá a semente, o resto nós transformamos. Então, tudo que está pronto veio de algum lugar, dá para voltar para esse lugar. Mas as pessoas começam a ver só o custo material. E a gente começou a ver primeiro o custo ambiental, o custo social. E, por consequência, nós estamos tendo resultado material aqui, hoje, na prática. Nós estamos tendo resultado material com a nossa atitude social e ambiental. Então, eu acredito que o que está acontecendo, o que eu estou fazendo aqui, todo mundo pode fazer. Em vários lugares desse país, por conta de burocracia, tem pátios de carro lotado, criando bicho, criando doença. Então, se nós, os órgãos, todo mundo se envolver, nós podemos transformar aquilo em coisas que não precisa mais tirar da natureza e melhora a vida de muita gente. Tem muita gente que, se tiver orientação e informação, eles conseguem sobreviver de reciclagem. A reciclagem tem potencial para gerar emprego, eu diria que para mais da metade das pessoas que estão desempregadas nesse país. E não importa se o cara é engenheiro ou se ele é ajudante, ou porteiro, ou pedreiro, a reciclagem é acessível a todos. Tudo se recicla e tudo se joga fora. A natureza, os rios são entupidos com material reciclado. Por que estão jogando no rio? Por que não dão um destino correto para isso? Independente de eu ser um reciclador, eu acho que a reciclagem tem um peso gigante, porque tudo no final vai ter que vir para a reciclagem. Porque a natureza não vai aguentar esse crescimento da população, essa demanda enorme, essa necessidade de consumo, esse monte de gente nesse mundo que não foi atendida ainda, que não consegue nem consumir. A hora que todas as pessoas começarem a ter acesso ao consumo, que é o que nós estamos, o mundo todo está trabalhando para que isso aconteça, a natureza não aguenta bancar tudo isso. Até porque é desnecessário a natureza fazer isso se nós podemos reciclar, né? Se nós podemos fazer a política de retorno. Então, no meu ponto de vista, muito mais importante do que eu ser reciclador é eu ser um cidadão consciente, que isso é uma questão de sobrevivência humana, é questão de qualidade de vida e saúde e qualidade de vida. Então, antes de ser reciclador, eu sou um ser humano, eu sou um cidadão. Então, como cidadão, eu entendo que isso é altamente necessário. E como reciclador e como referência, porque nós somos um dos maiores nesse segmento, eu entendo que nós precisamos ter como obrigação e ser referência para que outras pessoas percebam que se eu que desmonto o caminhão, que eu que desmonto o ônibus, penso dessa forma, por que a indústria teria que fazer diferente? Por que outras grandes empresas não poderiam fazer? Por que grandes multinacionais não poderiam fazer? Se eu já faço isso na essência, eu faço isso desde sempre. Por que seria mais complicado para alguém se para nós é uma rotina, é até uma cultura? Então, o ESG é uma forma de você fazer com que o resultado material melhore à medida que você respeita a parte ambiental e o social. Porque, aliás, essa coisa do social para o novo normal, né? Nós estamos falando de pessoas. Gente, não tem sentido se não tem as pessoas, não tem sentido se não tem a felicidade, a saúde, a alegria. O ser humano é o centro de tudo e estavam esquecendo disso. Estavam inovando na tecnologia, inovando nos processos, na produtividade, esqueceram a cereja do bolo que são as pessoas. Então, o ESG, no meu ponto de vista, veio para conciliar isso, precisa estar conciliado sim. Então, eu acho que nós estamos numa fase de compreensão, de entendimento. A hora que as pessoas entenderem o que para nós, JR Diesel, já é a nossa essência, a hora que as pessoas entenderem isso, eles vão entender que se eu, que sou uma recicladora natural, desde catar latinha, até hoje reciclar um ônibus e um caminhão, ou de ser a maior recicladora de ônibus e caminhão da América Latina, se para nós, da nossa essência, nós já viemos trazendo essa ideia, a cultura, a ideia, o espírito do ESG já estava conosco. O comportamento de ESG nós já tínhamos. Agora nós começamos a sorrir quando nós entendemos que isso realmente precisava vir formalizado, ou seja, alguém de peso precisava pôr ordem nisso.
Então, para nós é um presente, e para quem ainda não entendeu o que é um presente, é uma questão de tempo. Nós estamos justamente nessa fase de entendimento. A hora que as pessoas entenderem, eles vão compreender que isso veio para somar e não para ser mais um obstáculo na produtividade. Então, na realidade, eu enxergo essas siglas como uma forma de conscientizar as pessoas a fazer o simples, a fazer o óbvio. Ele vem, na realidade, para você ter consciência que aquilo tem um símbolo e que aquele selo passa a ter valor. Como nós temos uma parte muito sensível que é o bolso, as pessoas estão sempre primeiro querendo ver quanto é que eu levo nisso ou o que eu ganho com isso. Então, gente, no meu ponto de vista, você ganha um selo que, por consequência, te dá resultado material. Mas e não o contrário. Primeiro, você precisa buscar a sustentabilidade, buscar o equilíbrio social, cuidar das pessoas, fazer uma boa gestão para que isso aconteça e, por consequência, você ainda recebe um selo que aumenta o seu valor. Você começa a ser enxergado no mercado de outra forma. Então, na realidade, é uma forma, no meu ponto de vista, que está sendo criado, nem à toa que a ONU é envolvida nisso, para que o mundo busque a humanização sem perder a produtividade. Então, uma coisa está conecta à outra e ela já vem lá de trás. É que agora deram o nome. Já tem política pública apoiando isso. No Rio Grande do Sul, por exemplo, tem. Eles apoiam a parte de reciclagem, eles apoiam esse tipo de trabalho. O governo incentiva isso, a política pública já é feita para apoiar você a reciclar. Eu acho que o exemplo que nós temos no Sul pode ter no país inteiro. A política pública precisa apoiar esse tipo de ação. Inclusive, faz economia para o Estado. Porque se nós estamos reciclando, os rios não estão entupindo. Só o que custa isso para o Estado é um absurdo. Os lixões a céu aberto teriam um outro tipo de situação e não teria tanta degradação da natureza nesses lixões de céu aberto se nós tivéssemos, os recicladores estivessem trabalhando na base. Isso nem chegava no lixão. Então, a parte de política pública precisava simplificar e apoiar duas coisas. Primeiro, apoiar com maquinário, com financiamento acessível. E segundo, com menos burocracia para deixar que as pessoas se motivem a fazer aquilo e depois não taxar quem está cuidando da natureza. O cara abre um negócio ali para catar latinha. Então ele consegue catar latinha até X. Uma AME que cata latinha, que recicla papelão, não podia ser taxada. Ela tinha que ser premiada. Mas não, ela é taxada a ponto de não aguentar sobreviver. Aí a pessoa fica na informalidade. Na informalidade, ele fica inseguro. Então, esse ciclo, quem pode ajudar são políticas públicas, para poder motivar, e sem detalhe, hein? Ele não vai fazer milagre nenhum, não. Até por uma questão de inteligência, isso tinha que ser feito, porque ele vai conseguir gerar emprego. Não só para o cara que teve a iniciativa de ter uma formalidade na reciclagem. Esse cara vai trazer um monte de gente que está à deriva aí na rua, que não tem para onde ir, porque qualquer um pode reciclar. Olha, a parte, por exemplo, de eletrônica, é absurdamente grande, cada dia é mais descartável. Não tem ninguém fazendo isso com consistência, com qualidade, com organização. Por quê? Porque dificultam a formalidade. Então, partindo da política pública, partindo da sociedade civil, que eu entendo que nós é que fazemos o município, que faz a prefeitura. Depois o governo, depois o outro governo. Cara, eu acho que todo mundo, se você começa como cidadão, ter esse tipo de atitude, é você que escolhe depois um representante. Vai escolher um representante que apoia essa continuação. Não é uma grande cooperativa que faz o município. Muitas cooperativas que faz bairros, que faz pequenos municípios ou alguns bairros. Tem bairros que são tão grandes que ele tem mais população do que muitos municípios no país inteiro. Então, se nós tivermos, em cada bairro, tivermos uma cooperativa e eles se organizarem em cooperativa a política pública estiver voltada para apoiar as cooperativas, aquilo ali, aliás, a cooperativa, quanto menor, né, e mais centralizada, mais forte. Se os catadores se organizarem e vem a parte pública e apoiar as cooperativas pequenas em cada bairro, nós resolvemos duas coisas simultaneamente. Nós fortalecemos os bairros, as periferias, as vilas, as pessoas não precisam se deslocar para muito longe. Eles fazem ali a reciclagem, eles fazem a catadora. Tem gente que vai lá, que tem condomínios, vai descarregar o caminhão lá de reciclados. Porque tem muita gente, não tem nem onde jogar, tem que pagar para jogar fora no aterro sanitário. Descarrega lá um lixo pré-reciclado, que essas cooperativas vão cuidar disso. E os catadores também são sócios dessa cooperativa. Então, se você fizer
cooperativas incentivadas por política pública e tiver muitas cooperativas, porque se ela for bem incentivada, todo mundo do seu bairro vai querer ter sua cooperativa e os catadores vão estar centralizados ali. Se você criar modelos de política pública que motive, que incentive as cooperativas bairristas, nós matemos 2 coelhos, como diz outro, com uma ação só. Ou criamos 2 coelhos, né? com uma única cenoura. Tipo assim, resolve o problema, tá? Simplicidade e apoio. E principalmente descomplexidade. Em vez de complicar, apoiar as cooperativas. Eles vão ficar ricos em bairros. Isso vai fortalecer o bairro. Porque as nossas periferias, vilas, favelas, precisam de movimento. Ali tem muita gente. Ali não dá para levar todo esse povo para a cidade, para os condomínios. Mas se você fortalecer os bairros, as vilas, as favelas, e essa política pública que fortalece cooperativas de catadores em bairros, cada bairro tem a sua, você consegue gerar economia no bairro. Isso resolve um monte de problema, inclusive o problema da violência, tá? Porque qualquer um que sabe que consegue arrumar o dinheiro do pão naquele dia, ele sabe que se ele der uma voltinha ali, ele arruma R$10, mesmo que ele não seja parte da cooperativa, ele sabe que se ele for na cooperativa, ele leva aqueles 2 saquinhos e volta com R$10. R$10 ele faz a compra do dia para ele não passar fome. Então, nós precisaríamos ter muitas cooperativas para que essas pessoas pudessem fazer esse tipo de operação. E quando se fala em ODS, cara, desenvolvimento. Como é que você se desenvolve sem sustentabilidade? Isso não é desenvolvimento. Isso é enganar a si mesmo, isso é engodo. Isso é enganar a si mesmo. É a mesma coisa de você achar que vai consumir petróleo a vida inteira. Cara, se você não tiver sustentabilidade, o desenvolvimento tem um limite. Chega uma hora que não dá mais, já está difícil. Todo mundo reclama da enchente, da água que entope, Então, mas ninguém recolhe o que faz isso, quem faz isso é o lixo, é a falta de reciclado, é a falta de sustentabilidade, é o meio ambiente mal cuidado por nós, cidadãos. Olha, a hora que isso começar a acontecer, eu sou experiência viva disso. O que nós vamos gerar de oportunidade, só nessa base que nós temos de reciclagem, onde você está, nós geramos oportunidade direta para 200 pessoas. Indireta, então, você imagina quantas famílias estão envolvidas nisso. Então, agora, eu tenho uma família também que faz isso. Só que é o seguinte, eu estou falando de reciclagem de caminhão e ônibus, mas existe reciclagem de A a Z. Então, assim, cara, qualquer lixinho, você pegar qualquer um dos meus lixos aqui embaixo, você vai ver muita coisa que é útil, é rica, mas precisa ser reciclado. Então, a hora que nós tivermos consciência disso, nós individualmente, tá? Nós começamos a transformar. É aí que a política pública chega, porque nós vamos escolher quem realmente tem consciência disso.